A paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para a nossa homilia diária. Já quero te convidar, se você chega aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho e você que está acompanhando, curte, comenta e compartilha e nos ajuda a continuar anunciando a palavra de Deus a tantos outros corações. Amém? Vamos para o nosso evangelho de hoje. O evangelho de hoje está lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, nós vimos que Jesus ele volta à sua terra natal, o lugar onde ele cresceu, onde todos o conheciam, e justamente ali, onde todos aqueles que ele estavam o conheciam, onde ele cresceu, ali onde ele esperava talvez ser acolhido pelos seus, ele encontra a maior resistência no seu ministério. O evangelho de hoje nos confronta com uma pergunta muito séria: até que ponto estamos realmente abertos à ação de Deus? Porque nós corremos um grande perigo, o perigo de achar que nós já conhecemos, experimentamos tudo de Jesus. Porque quando nós chegamos a esse ponto, nós não damos abertura para que Jesus possa agir em nossa vida. Veja que no evangelho de hoje os conterrâneos de Jesus, eles se escandalizam porque acham que sabem quem ele é. Não é porventura o carpinteiro, não conhecemos seus irmãos, suas irmãs? A familiaridade pode nos tornar cegos para a ação de Deus. Eles reduzem Jesus àquilo que eles conheciam do seu passado. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós colocamos Deus em algumas caixas feitas por nós. E quando nós fazemos isso, a incredulidade toma conta do nosso coração. E a incredulidade acaba limitando os milagres de Deus. O Evangelho diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Não porque ele não tinha poder, não porque ele estava fraco na ação do Espírito, não. Mas a palavra diz que Jesus não conseguiu, não pôde fazer ali muitos milagres pela incredulidade do povo. Deus respeita a liberdade humana. Se nós não damos abertura para que ele faça uma obra nova em nossa vida, me desculpa, ele respeitará a nossa limitação de fé. Porque a graça, ela não se impõe, mas ela se oferece. Onde não existe fé, o coração se fecha. Não é falta de poder de Deus, eu volto a dizer, mas é falta de abertura do coração humano. E muitas vezes a nossa incredulidade, ela chega a chocar ao Senhor. O Evangelho diz que Jesus se admira e se entristece quando ele encontra nos seus conterrâneos um coração fechado. Mas mesmo rejeitado,
ele continua passando e ensinando nas cidades vizinhas para aqueles que querem ouvir. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. O evangelho de hoje, ele quer nos dizer que muitas vezes Jesus ele vai se apresentar a nós de muitas formas, através de um irmão, através de um pregador, através de alguém que nós conhecemos, talvez alguém do nosso convívio. E muitas vezes nós vamos olhar para esse irmão e nós vamos duvidar da sua conversão. Porque nós vamos olhar para aquele irmão e nós vamos ficar presos no passado dele. E vamos diminuir aquilo que Deus está fazendo na vida dele, daquilo que Deus está falando através desse irmão para a nossa vida. E assim também seremos nós quando nós nos colocarmos na evangelização. Ao chegar na nossa casa, aqueles que mais nos conhecem talvez sejam aqueles que menos acreditem na palavra de Deus e na ação de Deus em nossa vida. Por isso é preciso prender o nosso coração, a nossa atenção nas coisas do céu, no Senhor, e não parar nas dificuldades, não parar nas perseguições, não parar na falta de aprovação dos outros. Porque, como diz Santa Teresa de Calcutá, na verdade nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Escreve aqui no comentário. Sempre foi entre eu e Deus, entre mim e Deus, sempre. Nunca foi com os outros. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece, curte, comenta e compartilha.